E nesse vídeo vamos resolver a questão 51, que ela é difícil e ao mesmo tempo fácil. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo as questões de matemática do concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para o cargo de professor de matemática aplicada pela banca Sebrasp. Se você vai fazer concurso com essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixe aí o seu like para valorizar o trabalho do professor. Além disso, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões e não perder os próximos vídeos quando eles forem lançados. Então essa questão ela diz o seguinte: tem um enunciado que diz: julga os próximos íntegros relativos à sequência de números reais. Então a gente tem que ver o que é uma sequência de número real. Se a gente tem, por exemplo, uma sequência A, ou seja, formada por A1, A2, A3, etc., até AN, e isso daqui pertence aos reais, certo? Ou seja, a gente vai entender que esse n, certo? Esse n daqui, ele vai pertencer ao conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais aqui serão o número 1, 2, 3, 4, etc., até aí o infinito. A questão 51 diz o seguinte: se a n for uma sequência de números reais, a gente viu aqui o que é uma sequência de números reais, de forma que A3n menos A2n é menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado, então a sequência a n converge. Bom, uma sequência converge quando ela chega a um determinado limite, e aquele número ela não passa, ela chega naquele número e converge para ele. E ela não converge quando ela vai sempre continuar, ou seja, não existe um limite para ela. Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma investigação. Como assim? Se a gente disser que n é 1, então a gente vai ter que A de 3 menos A2. Isso daqui é menor ou igual que 1 sobre 1 ao quadrado, que dá 1, então vou deixar 1. Se a gente colocar 2 para n, a gente vai ter que A 3 vezes 2, que dá 6, menos A vezes 2 vezes 2 dá 4. Isso daqui vai ser menor ou igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 4. Veja que isso daqui vai continuar. De um lado, a diferença vai continuar, e do outro vai continuar também. Para continuar resolvendo, a gente vai ver o que é uma sequência de Cauchy. Vamos lá. Eu coloquei aqui do lado e retirei essa definição aqui de um livro qualquer de análise real. E ela diz o seguinte: a sequência de Cauchy, dizemos que uma sequência de números reais xn, lá a gente colocou a n. Aqui não tem problema, xn, certo? É de Cauchy em R, se dado um epsilon maior que zero, vai existir um n pertencente aos naturais, tal que para todo um m e n maiores ou iguais a esse n grande, tem-se a diferença de dois termos dessa sequência em modo é menor do que esse epsilon. Vamos colocar na linguagem da questão lá. Vamos lá. Na linguagem da questão, a gente tem AN, ou seja, a gente aqui vai colocar um AM menos um AN. Isso daqui tem que ser menor do que um epsilon, sabendo que esse epsilon tem que ser maior do que zero. E vai existir um n pertencente aos naturais, de tal que esse n e esse n aqui sejam maiores ou iguais a esse n grande, certo? Bom, aqui eu trouxe duas situações para a gente ver o que é uma sequência de Cauchy e quando ela não é uma sequência de Cauchy. Aqui eu trouxe o seguinte: a sequência n não é uma sequência de Cauchy. Por quê? Vamos lá. Veja que esse n vão ser uma sequência formada por números naturais, e logicamente esses números naturais pertencem ao conjunto dos números reais. Então, esse n aqui pertence aos naturais, e os naturais aqui a gente está entendendo como sendo 1, 2, 3, 4, etc. Certo? Ok. Como é que a gente vai provar que essa sequência não é de Cauchy? A gente vai utilizar a definição. Se a gente disser que tomar um epsilon maior que zero como a definição, e disser aqui que esse epsilon é igual a 1 sobre 2, a gente vai pegar um n, ou seja, dois valores aleatórios aí dessa sequência, ou seja, ele está dizendo que vai existir um n, certo? Tal que n e m sejam menores do que n. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar um n posterior a um número qualquer, ou seja, n mais 1
menos o antecessor, ou seja, n mais 1 menos o antecessor, que é o antecessor de n mais 1 é n grande, né? Veja que isso daqui, ó, a gente vai ter o seguinte, a gente pode eliminar n com m, e isso daqui vai dar um módulo de 1, que é 1. Veja que 1, isso daqui é maior do que 1 sobre 2. E a gente disse que 1 sobre 2, no início, tomamos um epsilon, 1 sobre 2, né? Então, isso daqui é epsilon, o que nos implica dizer que essa diferença aqui, ó, ou seja, nessa sequência, nesse caso, n mais 1 menos n, isso daqui é maior do que epsilon. Pela definição, isso aqui prova, né, que isso daqui não é de Cauchy, tá? Então, essa sequência aqui não é de Cauchy, pois deveria ser menor. Não é de Cauchy, certo? Agora, vamos ver uma situação em que ela é de Cauchy. Aqui, ó, a sequência 1 sobre n é uma sequência de Cauchy em R. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Dado um epsilon maior do que zero, vamos tomar um n, certo? Um n aqui, maior do que um 2 sobre epsilon, certo? Ok. E de forma que m e n sejam maior do que n. Aí aqui a gente vai dizer o seguinte. Pela definição, a gente tem o seguinte. Como a gente tem aqui essa sequência formada por 1 sobre n, tomamos 1 sobre m menos 1 sobre n. A diferença desses dois números aí é da sequência, certo? Então, 1 sobre m menos 1 sobre n, veja que isso daqui, ó, a gente pode aplicar o quê? A desigualdade triangular. Então, isso aqui vai ser menor do que o módulo de m, que é o primeiro, mais o módulo de n, certo? Beleza. Aqui, ó, essa segunda parte aqui, a gente pode dizer que ela é igual. Veja, esse igual é só essa segunda parte aqui, certo? A 1 sobre m, certo? O módulo primeiro mais o módulo do segundo. Como a gente entendeu que m e n são maiores ou iguais, eu até esqueci de colocar aqui, ó, maior ou igual, m e n são maiores ou iguais a n grande, a gente pode dizer que isso daqui é menor ou igual ao seguinte maneira, veja, isso aqui é uma fração. Se a gente tem um numerador 1 dividido por m, quanto maior o m, menor será o número. Então, se eu pegar e colocar 1 sobre n mais 1 sobre n, veja que esse número n ele é menor ou ele é igual a m e a n. Então, consequentemente, isso daqui vai ser maior, já que os denominadores são maiores do que esses denominadores daqui, ou são iguais, certo? Então, a gente entende aqui o seguinte, ó, que isso daqui é igual a, os denominadores é iguais, que é n, e isso aqui em cima é 2, certo? Então, isso aqui é maior ou igual, vou colocar aqui, ó, a diferença 1 sobre m menos 1 sobre n, isso aqui é menor ou igual a 2 sobre n, e a gente tomou lá no início, ó, que esse n grande ele é maior do que 2 sobre epsilon. Daqui a gente tira o seguinte, ó, já que a gente tem aqui 2 sobre n, a gente tira que epsilon ele é maior do que 2 sobre n. Concorda? Né? A gente passa o epsilon multiplicando 2 para cá, então de fato a gente tem aqui epsilon maior do que 2 sobre n. Se a gente tem epsilon maior do que 2 sobre n, então isso aqui é menor do que epsilon. E pela definição a gente viu que existe esse n grande, né? De forma que essa diferença aqui seja menor do que esse n grande, esse epsilon, certo? Então, aqui essa sequência aqui é de Cauchy, certo? É de Cauchy. Ok, feitas essas duas comparações de sequência para saber se ela é de Cauchy, agora a gente vai para o coração da questão, para de fato a gente resolver a questão, que diz o seguinte, ó, toda sequência convergente é de Cauchy. Se a gente tomar isso aqui como sendo um P, é de Cauchy, a gente toma isso aqui como sendo um Q. Ou seja, se P, então Q. Se é convergente, então é de Cauchy. E daqui a gente tira, pela equivalência lógica, que não Q, então
não P. Ora, isso nos implica dizer o seguinte, que se não é de Cauchy, ou seja, não é de Cauchy, então não é convergente, ou seja, não converge, certo? Vamos às questões que a gente fez. Ora, se a gente tem aqui essa sequência 1 sobre n, ela é de Cauchy, então essa sequência aqui converge, certo? Veja que 1 sobre n, veja, é 1 sobre 2. Aliás, né, a gente tem aqui 1 sobre 1, 1 sobre 2, depois 1 sobre 3, 1 sobre, aí etc. Aí 1 sobre infinito. Isso aqui tende a zero, né? Isso aqui tende a zero. Veja que essa sequência aqui vai convergir para o número. Assim como essa sequência aqui a gente viu, ela não é de Cauchy, certo? Vou pegar aqui, ó, ela não é de Cauchy, então ela não converge, certo? Se ela não converge, e a gente viu que essa sequência aqui é o conjunto dos naturais, então o que acontece aqui? Veja que essa sequência aqui é o infinito, então ela não converge para um número. De fato, a gente verifica aí a sequência de Cauchy, e essa propriedade aqui, ó, existe uma demonstração para isso, é um pouquinho complicada, mas dá para entender. No próximo vídeo eu posso fazer ela. Mas vamos à questão. A questão dizia que se A de n é uma sequência de números reais, de forma que 3A de n menos A de 2n menor ou igual a 1 sobre n ao quadrado, veja que se a gente tomar um epsilon aqui igual a 1 sobre 1 sobre n ao quadrado, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Vamos tomar um epsilon como sobre 1 sobre n ao quadrado, sabendo que esse epsilon tem que ser maior que zero, certo? Então, n aqui tem que ser diferente de zero, certo? E não pode ser infinito, certo? Nesse caso aqui, vamos tomar um n grande, já que esse n vai tender ao infinito aqui, né? Vamos trocar isso aqui para um n aqui, certo? Ok. A partir daqui, veja que em algum momento a gente vai ter aqui um P, certo? Isso aqui vai ser um número. Vai ter um número P menos um número Q. Em algum momento a gente vai ter que essa diferença desses dois números da sequência vai ser igual a exatamente um número, o número 1, sobre um determinado número n ao quadrado, certo? Ou seja, P menos Q, dois números quaisquer da sequência, ou seja, a gente vai ver que se a gente continuar aqui, a gente vai perceber que sempre esse lado aqui vai ser maior do que esse outro, né? Mesmo que a gente coloque módulo, isso aqui vai ser positivo. Ou seja, P menos Q é igual a 1 sobre n ao quadrado. Por Cauchy, se a gente pegar até esse 1P menos esse Q da sequência de números naturais, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Mas a gente viu que nesse caso aqui a gente tem P menos Q, que isso daqui é igual a 1 sobre n ao quadrado. E o que é n ao quadrado? A gente disse lá no início, que é o epsilon. Ou seja, né, se P menos Q é igual a epsilon, então não verifica aí a sequência de Cauchy pela definição, certo? Ou seja, se não é de Cauchy, então não converge, né? Não é de Cauchy, não converge, certo? E ele está dizendo aqui, então a sequência converge, né? Então essa questão 51 está errada, beleza? Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like. Deixa aí também os comentários se isso daí que eu fiz faz sentido para você, beleza? Então é isso, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.